Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. Eu quero começar a semana falando sobre essa questão que o Lula faz uma crítica ao IBAMA e diz que é um órgão do governo, mas parece que não é do governo. E é uma grande verdade, porque a semana passada eu fiz um conteúdo sobre isso, questionando essa postura do IBAMA, que eu acho que é inadmissível. Mas eu quero fazer uma reflexão antes de dar sequência a este vídeo, que é a seguinte: querem voltar ao tempo das trevas? Não. Querem voltar a toda a barbaridade que aconteceu? Não querem? Então se engaja. Então participa do conteúdo, assiste até o final, dá um certinho, comenta e compartilha. Porque em bem verdade o Bozo vendeu refinarias e que o Lula está reabrindo a rede, querendo, fazendo horrores. Fábricas de fertilizantes foram fechadas, os depósitos da Conab foram fechados, por isso está faltando também a oferta de estoque de alimentos do governo para forçar a baixada de preço nessa questão que estamos tendo inflacionária. Querem que a gasolina volte a R$ 10, R$ 11. E por que isso? Por conta da paridade do preço internacional que o Bozo, na sequência do Trevoso Temer, fizeram isso paridade internacional. O Lula entrou, cortou a paridade, porque o Brasil tem condições de fornecer o petróleo através da Petrobras com preço mais acessível ao povo brasileiro, os combustíveis e seus derivados. Simples assim. Mas o Lula fez alguns questionamentos nessa semana que passou, em entrevistas, inclusive num evento no Amapá, que eu acho que são prudentes. Acho não, eu tenho certeza que são prudentes. E esse questionamento é que nós temos que refletir. Por que o IBAMA está tão resistente em abrir espaço para fazer a pesquisa? Pesquisar para saber se tem petróleo, quanto tem, se não tem. Se não tiver, lascou-se. Mas eu quero também trazer uma fala ao final do vídeo do Jean Paul Prats, que foi presidente da Petrobras, para você fazer uma reflexão e prestar atenção se de fato o IBAMA que é um órgão do governo, está trabalhando em favor do governo ou contra o governo. A quem está interessando esta resistência para que a Petrobras, uma empresa consagrada com prêmios e mais prêmios por sua especialização em perfuração, dentre outras tantas coisas. E eu quero então convidar você a assistir esse conteúdo até o final. Também já aproveito para você se inscrever no canal, ativar as notificações todas elas, já dá um certinho para não se esquecer, deixa um comentário e principalmente compartilhe esse vídeo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a primeira fala do Lula, numa entrevista que ele deu, dizendo que quer perfurar, quer fazer a pesquisa, para você entender o porquê. E volta comigo que tem mais conteúdos para a gente assistir e refletir. Então é importante, ou você se engaja, ou nós voltamos para as trevas. Simples assim. Então, vai nessa que eu estou te esperando. Eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo. Nós temos que ver a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, talvez a semana que vem ou essa semana ainda, vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Aí está, o Lula reiterou o que eu já havia dito. É pesquisar. Não é ainda nem perfurar, é saber se tem. E, de novo, a 570 quilômetros da costa ali do Amazonas.
Por incrível que possa parecer, é um dos raros momentos em que a oposição e o governo estão unidos. Mas a imprensa sólida faz o seu alarde, faz os seus questionamentos, bota a Marina como escopo, que ela é respeitada mundialmente, o IBAMA, que o Lula não quer respeitar, que o Lula quer fazer porque a competência que você tem. Então vamos ver a fala do Lula lá no Amapá, o que ele diz. E vem comigo, fica comigo, porque nós temos mais coisa para refletirmos. Assiste aí. A gente não precise de combustível fóssil, mas esse dia está longe ainda, porque tem gente que fala que não pode pesquisar a margem equatorial para saber se a gente tem petróleo. Ninguém nesse país tem mais responsabilidade do que eu, climática. Eu quero preservar, mas eu não posso deixar uma riqueza que a gente não sabe se tem e quanto é, a 2.000 metros de profundidade, enquanto o Suriname e a Guiana estão ficando ricos às custas do petróleo que tem a 50 quilômetros de nós. Tem gente que fala, mas presidente, vai ter a Copa aqui, vai ser muito ruim. Vê se os Estados Unidos estão preocupados. Vê se a França, a Alemanha e a Inglaterra estão preocupados. Não, eles exploram quanto puder. É a Inglaterra que está aqui na Guiana, é a França que está aqui no Suriname. Aí está. O Lula errou no que ele disse. Na parte do Suriname, da Guiana, é mais próximo ainda. Os ingleses estão ali, os franceses estão ali. O Trump mesmo disse, não quero saber, eu quero perfurar, quero petróleo. E por que, de novo? Porque essa resistência do IBAMA. Qual é o motivo? Então vamos ver agora a fala de quem é especialista no assunto, que é o presidente da FUP, que é da Petrobras, do pessoal do petróleo. Assiste aí e vamos continuar a reflexão, porque a fala do Jean Paul Prats é reveladora. Então assiste o conteúdo e fica comigo. Estou te esperando. Lula defende que o IBAMA autorize a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Esse tema, essa manchete, está estampada em quase todos os jornais do Brasil. E não é de hoje que a gente está falando aqui no nosso perfil, no site da FUP, nas nossas redes, que é muito importante nós debatermos sobre isso. Vamos aos fatos. O presidente Lula ele foi muito explícito. Nós precisamos da autorização para fazer essa pesquisa via um poço pioneiro ali na margem equatorial. Estamos falando de um poço que a Petrobras fará a quase 500 quilômetros da foz do Amazonas, a mais de 300 quilômetros da costa do Amapá, para identificar se há petróleo ou não nessa região. O planejamento estratégico da companhia para os anos de 2025 a 2029 sinaliza um investimento de mais de 3 bilhões de dólares para justamente nós termos poços, não somente esse, mas mais 15 em toda a margem equatorial, que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Nós da FUP entendemos os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo e também aqui no Brasil. E defendemos que essa riqueza ela seja utilizada para a transição energética justa, ajudando na geração de emprego e renda de qualidade para o norte e nordeste do Brasil. Está na hora do Brasil se posicionar com relação a esse tema. Aqui não tem achismo, aqui tem responsabilidade com o futuro do Brasil e com a soberania energética brasileira. Nenhuma novidade. O Lula está certo, a empresa tem capacidade, precisamos do petróleo. E qual é o motivo? É emprego, é renda, é mais riqueza. E como o Lula disse lá, isso aí vai gerar dinheiro, inclusive, para a famosa transição energética. Então nós vamos continuar assistindo essa palhaçada. Disse naquele vídeo, reitero, está na hora de abrir uma investigação no IBAMA para ver quem é que está fazendo essa tranqueira do inferno. Mas vamos agora então à fala do Jean Paul Prats. Ela é reveladora. Assiste aí e vamos concluir com o meu comentário final. Petrobras, até pelo menos até onde eu conheço, onde eu conheci, estava cumprindo tudo, e está, tenho certeza, porque ninguém regrediu nesse ponto, está cumprindo todas essas condicionantes. A única coisa que me parece faltar ainda foi aquela exigência, que é uma questão de tempo mesmo, de construção, de uma nova base de atendimento à despetrolização de aves ou de fauna em geral, em caso de acidente.
Coisa que, aliás, para mim, é antecipar demais as questões, porque trata-se de um poço exploratório, mas mesmo assim a Petrobras se dispôs a fazer outra base, já tinha feito uma em Belém. À época do governo Bolsonaro, houve uma exigência ao contrário, se não me engano, partiu do próprio IBAMA, que tolerou ou aceitou que, para incluir o Pará no jogo político da época, se colocasse esse centro em Belém do Pará, portanto, distante da área de locação, como se disse, quase 600 quilômetros da locação, que é lá mar adentro, em um Amapá, águas profundas. O IBAMA, depois da virada de governo, entendeu que isso estava longe demais e que essa estação de acudimento, esse hospital, digamos assim, entre aspas, de fauna para atendimento de aves ou peixes e tal, resgatados em caso de acidente, deveria ficar mais próximo da área de operação. Isso tem um tempo para construir. Isso é uma construção complexa, uma construção que, no caso da Petrobras, está sendo de altíssimo nível. E vai estar duplicada, veja. Outra coisa, uma vez eu conversei isso com o presidente Lula e disse a ele, olha, nós já temos, Petrobras na época, né, mais estrutura para atender um poço exploratório que não vai produzir petróleo, vai apenas achar ou não petróleo, e é o primeiro de 4, do que toda a estrutura de acudimento, de resgate, de prevenção de acidentes da Bacia de Campos, que está na frente da Praia de Ipanema de Copacabana. Aí está, não disse que era regulador? Primeiro, antes de fazer a pesquisa, não, tem que ter uma base para proteção dos peixes, da fauna, alguma coisa que aconteça para poder ser tratado, que recupere os animaizinhos por algum acidente, etc e tal. Fauna, flora, povo, não. IBAMA. Aí então, depois, como mesmo diz o Jean Paul Prats, no governo Bolsonaro, o troço já estava se encaminhando. Era para ser aonde agora eles querem que seja, ou seja, tinham feito era para ter feito uma nesse local, foi feito lá em cima por uma questão política e agora não, já que vão fazer ali, então tem que fazer outra base, outro hospital, como o Jean Paul Prats disse, com todos os requisitos, que é só o que falta. E como ele mesmo diz, não vê o motivo e não tem motivo de fazer isso antes de fazer a pesquisa. Deu certo? Vão perfurar? Bom, então agora, antes de perfurar, façam isso, para deixar tudo garantido. Então a grande verdade é essa. Tem sim boi na linha, tem sim trairagem, tem sim interesses por trás de tudo isso que são contra o Brasil e o governo deveria, através do seu órgão competente, provocar uma investigação dentro do IBAMA, porque é inadmissível que isso esteja acontecendo. Nós precisamos desse petróleo e esse petróleo vai nos salvar, vai nos ajudar a uma série de coisas, emprego para aquela região norte, nordeste, vai tirar muita gente da pobreza, vai tirar milhares de empregos, vai dar dinheiro, recursos, uma série de outras coisas para outros problemas dentro do país. E para concluir, as nossas reservas, elas estão terminando. E mais um detalhe, como já foi dito, leva de 5 a 7 anos só para fazer a pesquisa. Então é uma panaceia em cima do nada que essa imprensa desgraçada marrom está fazendo. E o povo está acreditando e não se movimenta. De novo, é uma das poucas vezes, ou quase raras as vezes, em que a oposição está unida com o governo, porque os governadores daqueles estados têm interesse na exploração desse petróleo. E reiterando, a França está lá no Suriname, a Inglaterra está na Guiana, estão faturando horrores. As riquezas desses países ali que estão sendo beneficiados através da exploração de empresas estrangeiras, e são estrangeiras, estão com PIB nas alturas, estão com uma riqueza nas alturas, e o Brasil está deixando para trás, como disse o Lula, sem saber que tem o ouro que precisa lá embaixo e não poder explorar. Tem que explorar. Então deixa um comentário aí, dizendo, explora sim Lula a margem equatorial. Vamos para cima desta gente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A responsabilidade também é sua. Se você é um cidadão e uma cidadã brasileira e quer que o país dê certo. Está dado o meu recado, porque aqui é a voz libertadora. Você é uma voz libertadora, então você tem um compromisso
de se engajar comigo nessa luta e com o governo que está dando certo. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.